A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título A Obra do Filho. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar na obra de Jesus, a obra de salvação. E quando nós falamos na obra de salvação, geralmente o que vem na mente é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Realmente, o sacrifício de Jesus é muito importante e a gente vai falar bastante desse sacrifício. No entanto, a obra do Filho ela é muito mais do que isso. Ela vai muito além do sacrifício. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. A obra do Filho começou lá na eternidade. Então, assim, foi um plano que Deus teve desde a eternidade. Esse plano foi executado por Jesus Cristo, envolveu a sua humilhação, a sua kenosis, o seu esvaziamento, e é isso que nós vamos falar aqui nessa lição. No primeiro tópico, vamos falar do esvaziamento do Filho. No caso, Jesus, ele se tornou servo. O que isso significa? Será que ele deixou de ser Deus? Então, nós vamos falar sobre esse tema. E durante o seu ministério, ele foi obediente. Então, assim, essa questão da obediência também é importante. Tudo que ele fez foi em prol da nossa salvação. Então, nós vamos olhar a vida de Jesus como um todo que está relacionado à nossa salvação. Não é só o sacrifício de Jesus, mas a obediência de Jesus também está relacionada à nossa salvação, porque ele obedeceu no nosso lugar. Não significa que nós não vamos obedecer, claro que vamos, mas nossa obediência é falha e a dele é perfeita. Depois nós vamos falar sobre a questão do sacrifício que acontecia no Antigo Testamento, sacrifício levítico, e mostrar que isso já passou, que era a sombra de uma realidade maior que foi realizada em Cristo Jesus. Então, assim, nós vamos destacar essa questão do fim do Antigo Testamento, do fim do sacrifício levítico, mostrar que tudo cumpriu em Cristo, porque até hoje ainda tem muita gente que não entendeu esse tema. Na lição anterior, eu comentei sobre a questão da salvação relacionado aí a pessoas que nunca ouviram o evangelho e tal, e a minha visão de forma simplificada é que quem não ouviu está condenado. Eu não vou ter tempo de detalhar isso aqui, até mesmo porque durante a lição a gente vai voltar a falar desse tema, mas assim, a Bíblia diz que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo, então não tem outro caminho, não tem outro meio. Se Deus tem um outro meio, ele não nos revelou. E aí uma pessoa comentou no meu vídeo assim: no Antigo Testamento, quem foi que creu em Jesus para ser salvo? Aí começou a citar algumas pessoas, tipo Moisés não creu em Jesus para ser salvo, Abraão não creu em Jesus para ser salvo. Aí eu falei assim, meu irmão, pelo amor de Deus, comentei lá, né? Como que você pensa dessa forma? Se o próprio apóstolo Paulo falou que a lei nunca salvou ninguém, está em Hebreus também, nós vamos falar sobre isso nessa aula. Então é por isso que é importante nós batermos nessa tecla, que somente Jesus salva e que o Antigo Testamento está ultrapassado. A Bíblia deixa bem claro que o sangue de bodes e de touros nunca perdoou pecados, nunca salvou ninguém. Guardar a lei nunca salvou ninguém. O propósito da lei não foi salvar. Não foi. Eu tenho vídeo sobre isso, vou deixar disponível aí vários vídeos aí no link na descrição para você clicar, assistir, vou compartilhar nos grupos também que a gente tem aqui do EBD em Foco, para você entender esse tema, que o objetivo da lei não era salvar. O objetivo da lei era vários outros, eu não vou detalhar aqui para não ficar muito longa a introdução, mas assim, o principal objetivo, a gente pode citar outros aí, mas o principal é conduzir até Cristo, é apontar para Cristo. A lei apontava para Cristo, foi o que Paulo falou. Paulo diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele cita Gênesis capítulo 15. Ou seja, Abraão foi salvo pela fé, não foi salvo pela lei. Ninguém nunca foi salvo pela lei. A lei nunca salvou ninguém. Salvação é pela fé. E no Antigo Testamento, era a fé no Messias que um dia viria. As pessoas criam nas promessas de Deus. E essas promessas estavam relacionadas a uma redenção através de Jesus Cristo. Então é por isso que é importante a gente destacar que salvação é somente por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento era assim e no Novo Testamento também. E o terceiro tópico desta aula, nós vamos falar sobre a exaltação do Filho, porque nós falamos muito da encarnação, falamos muito da questão da servidão, que Jesus veio para servir, falamos muito do sacrifício, mas esquecemos de falar que Jesus foi exaltado, ele foi elevado sobre tudo, sobre todos, ele subiu aos céus, está à destra do Pai. Então a gente crê num Deus que está no céu, não está na cruz. É por isso que os crentes
não gostam muito assim de ficar olhando para aquela imagem de Jesus na cruz, como tem na Igreja Católica, né? Não é só questão de imagem em si, né? Porque, enfim, a gente não usa imagens, claro, mas eu acho que não é só isso. Aquela imagem de Jesus na cruz passa muito a ideia de que ele ainda está lá na cruz, mas nós cremos no Jesus que ressuscitou e foi exaltado. Então, assim, acompanhe essa aula até o final. A minha introdução aqui foi um pouco longa, mas eu acredito que ela deu uma boa visão do que nós vamos tratar aqui. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Gostei muito do conteúdo dessa lição. Gostei muito mesmo, tá? Uma das melhores lições da CPAD dos últimos anos. Lições, não revista, tá? Estou falando da lição 7 especificamente. Esta lição 7, o conteúdo dela, um dos melhores conteúdos que eu já li de lição da EBD dos últimos anos. Não estou falando que a minha aula aqui vai ser a melhor aula, não é isso. É o conteúdo escrito da lição. A minha aula pode ser boa? Talvez sim. É um tema que eu já ministrei várias vezes, mas o conteúdo escrito, muito bom mesmo. O escritor está de parabéns. Vamos lá, eu vou ministrar a aula com slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você simplesmente baixa o slide e vai para a igreja e ministra. Se você quiser modificar, acrescentar, retirar alguma coisa, fique à vontade. Esse slide está disponível para você no site ebdenfoco.com. Quem é assinante acessa slide de adultos, slide de jovens e também vários bônus. E você pode comprar o slide individual. Eu não ministro aula toda semana, quero só um slide. Você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, aqui está o nosso WhatsApp. Envie uma mensagem que lá já tem uma automação que vende esse slide automaticamente. Tem a opção lá de você comprar o slide individual. Eu não sou assinante, quero comprar o slide. Você compra o slide, já recebe no WhatsApp automaticamente. Então, acesse nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, 949-8409-2869. Vamos começar a nossa aula através do textuário. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Então a passagem de Filipenses deixa bem claro que Jesus foi exaltado sobre todo nome. Verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Então, assim, a obra completa de Cristo, a humilhação, a sua obra redentora e sua exaltação, tudo isso mostra que Ele é digno, Ele é o nosso Salvador. Devemos adorar somente a Ele. Os objetivos eu geralmente pulo porque eu falo no começo da aula. Leitura bíblica clássica se encontra em Filipenses 2, de 5 a 11, uma passagem que eu gosto muito, é a passagem que fala do esvaziamento do Filho. Hebreus, capítulo 9, versículo 24 a 28, também é uma passagem muito importante, falando sobre a antiga aliança, o sacrifício do Antigo Testamento, né, que foi suplantado pelo sacrifício de Cristo. Então, assim, a gente vai falar sobre isso durante essa aula. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Só esse início aqui da lição já deixa bem claro do que vai ser tratado. Você já sabe que a lição vai ser boa. Está bem claro aqui um resumo da nossa salvação. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Já explicamos aqui o que significa Jesus ser filho. Não é porque ele foi criado, mas é porque ele é da mesma essência de Deus, do mesmo poder, a mesma majestade. Ele assumiu a forma humana, ou seja, ele se humilhou, viveu como qualquer um de nós, porém sem pecado. Jesus jamais pecou e ele morreu no nosso lugar, ou seja, ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ele levou sobre si a ira de Deus, porém ele ressuscitou vitoriosamente. Ele não ficou no túmulo, ele não ficou na cruz, ele ressuscitou e ele reina. A sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Então, sim, a gente fala muito da questão do perdão dos pecados, mas Jesus veio fazer muito mais do que isso. É claro que o perdão é o fundamental, mas ele revelou quem é o Pai. Então, através de Jesus Cristo, nós conhecemos o Pai. E a obra de restauração realizada por Cristo, ela é completa, que ela abrange todo o universo, toda a criação. O pecado afetou não somente o ser humano, mas afetou toda a criação e também a obra de Cristo tem um alcance cósmico. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões. Quais são elas? Vamos ver aqui, ó. Sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Nós vamos falar de cada um desses temas aqui em cada um dos tópicos mais adiante. Vamos lá. Tópico 1, a humilhação voluntária do Filho. 1.1, a submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O objetivo dessa passagem
é exortar a igreja para que os crentes tenham o mesmo comportamento que Jesus teve. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então essa passagem aqui, se ela for colocada em prática na igreja, ela já resolve 50% dos problemas da igreja. Quem sabe até mais. Aquelas igrejas que tem confusão, o pessoal, né, que não se entende bem, um querendo ser melhor do que o outro, né, os departamentos não se conversam, e aí gera aquele burburinho dentro da igreja. Parece que a igreja nunca está em paz. Isso aí é porque não coloca em prática o que está escrito aqui. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso aqui eu dei um exemplo dentro da igreja, mas você tem que aplicar isso no dia a dia, no cotidiano. Não é somente entre os crentes, é no seu trabalho. Onde você estiver, coloque em prática o que Paulo está falando aqui. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo falava o tempo todo que nós temos que seguir a Cristo, temos que imitar a Cristo, que Cristo vive em nós. Às vezes a gente fala de Jesus e pensa em Jesus como um ser muito grande, muito superior, e de fato ele é. E esquecemos de que Jesus revelou a verdadeira humanidade. Quando ele se tornou um ser humano, ali estava um ser humano pleno e completo. Jesus não foi um ser humano iluminado, diferente. Não, ele foi um ser humano verdadeiro. Jesus revelou a verdadeira humanidade. Ele mostrou, de fato, como que nós devemos nos comportar como seres humanos. E é isso que Paulo está falando aqui. Que vocês tenham o mesmo sentimento, que vocês tenham a mente de Cristo, que vocês façam assim como Cristo fez. Não olhe para Jesus e veja um ser superior que você nunca vai alcançar. Não pense dessa forma. É claro que como Deus a gente nunca vai ter ali a onisciência, a onipotência, nada disso. Mas o Jesus humano que viveu entre nós, ele sim, né, mostrou como que nós devemos viver. O termo grego traduzido como sentimento é phronel, PH aqui, né, phronel, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Então, assim, você deve ter o mesmo modo de pensar, a mesma disposição mental. Imagina uma situação que você passou, como que Jesus ia agir naquela situação? Qual seria o comportamento de Jesus ali? É claro que a gente não vai conseguir ser 100% igual a ele, porque estamos manchados pelo pecado. Jesus mostrou a humanidade verdadeira plena sem pecado. Nós somos manchados pelo pecado. Nós vamos cometer falhas, erros, não vamos ser perfeitos. Mas nós temos que ter Jesus como um alvo, o comportamento dele, a mente dele, o seu modo de pensar. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se você está em Cristo, se você crê em Jesus como Salvador, se você realmente confia que ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, você tem que andar como ele andou. Você tem que se comportar como Jesus Cristo se comportou. Isso aqui é um padrão muito alto, mas é isso que a Bíblia exige de nós. Não tem nada além disso, não tem nada aquém disso. É isso aqui. Então, ande como Jesus andou. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Ah, mas isso é muito difícil. Olha só, coisa simples. Humildade, amor e obediência. Pensa, será que você não consegue aplicar isso na sua vida? João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui é o contexto do lava-pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso não significa que a gente tem que literalmente lavar os pés dos outros, mas o que Jesus fez aqui mostrou uma atitude de servidão, uma atitude de ajudar o próximo, uma atitude que naquela época quem lavava os pés era o servo, era o mais simples de todos. E Jesus falou, vocês têm que ser assim, vocês têm que ser simples.
vocês têm que ser obedientes, vocês têm que amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, o ensinamento de Jesus é um ensinamento que realmente está ao nosso alcance e a gente não segue justamente porque o pecado está no nosso coração e a gente quer se exaltar, quer ser melhor do que os outros, quer demonstrar que é melhor do que o outro. As redes sociais estão aí para provar isso, né? Cada um postando algo melhor do que o outro ali e tal, para se sobressair. Então as pessoas não postam a realidade, postam algo ali para mostrar que está bem. Mas na maioria das vezes, quando a gente vê a realidade, é totalmente o contrário. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Jesus, ele foi humilde, ele amou o próximo. Então esse é o comportamento que nós temos que ter. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Isso aqui a gente tem que fazer. A gente tem que orar e pedir a Deus humildade. A gente tem que orar e pedir a Deus para Ele retirar o egoísmo, o orgulho do nosso coração, pedir perdão desses pecados. Às vezes a gente esquece disso, mas é isso que está atrapalhando a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não deve se conformar com o mundo, a gente não deve ter a mente do mundo, nada disso. Nós temos que transformar a nossa mente, nós temos que ter a mente de Cristo. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. É muito fácil falar, crê em Jesus como Salvador, eu creio, pronto, acabou. Tá, e agora? O que eu faço? Você tem que pensar como Cristo, você tem que agir como Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, sim, nós temos que seguir a Jesus, nós temos que seguir o seu exemplo. É nele que nós vamos encontrar, né, descanso, é nele que nós vamos aprender a humildade. Então comece hoje mesmo, leia os evangelhos, estude ali o comportamento de Jesus, veja como que Jesus agia no dia a dia, no cotidiano e coloque isso em prática. Tente viver como ele viveu, tente agir como ele agiu e assim você vai mostrar que realmente você crê em Jesus como Salvador. Tópico 1.2, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Essa palavra usurpação, ela é uma palavra que não é muito usada no cotidiano, né? Mas uma vez eu estava ministrando sobre esse tema e uma pessoa me lembrou, né, daquela novela A Usurpadora, né? E na novela a história é que uma mulher tomava o lugar da outra. Eu acho que é até uma novela mexicana, né? Fazia sucesso no passado essas novelas. Né, a ideia é essa, né? Então, assim, Jesus, em momento algum, ele não teve por usurpação, ou seja, de tomar o lugar de Deus. Então, sendo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus Todo-Poderoso, mas enquanto ele estava encarnado, em momento algum, Jesus usou o fato dele ser Deus para levar alguma vantagem. Em momento algum, ele usou o fato dele ser Deus para se exaltar mais do que os outros. Então, assim, ele era em forma de Deus, mas em momento algum ele quis ser Deus. Ele simplesmente renunciou, né, essa ideia de se exaltar. Foi o que Satanás falou para ele. Se tu és o filho de Deus, te joga aqui do pináculo do templo, e aí os anjos vão te pegar, e aí todo mundo vai acreditar em você. Então, assim, a ideia era se exaltar, a ideia era mostrar que tem poder. Jesus era humilde, simples. De vez em quando ele dava uma palhinha ali do seu poder, né? Sabia o que as pessoas estavam pensando. Ele realizava milagres, mas a Bíblia diz com certa frequência que os milagres eram pelo poder do Espírito Santo. Então, até para curar, muitas vezes, Jesus usava o que? O Espírito Santo. Ele falava, não, eu não vou usar o meu poder, eu vou usar o Espírito Santo. É claro que isso é meio polêmico, né? Será que Jesus não curava com o poder dele? Eu acredito que sim, mas ele não fazia isso em momento algum para se exaltar. Os milagres de Jesus eram para ajudar as pessoas e comprovar a sua mensagem, né? Fortalecer a fé daqueles que já criam nele. Então, assim, era sempre no sentido de ajudar os outros e propagar o evangelho, nunca para se exaltar e mostrar que ele é poderoso. Jesus, em momento algum, quis fazer isso. Ele nunca mostrou que era poderoso. E quando ele andou sobre o mar, será que ali ele não estava simplesmente mostrando o seu poder para os discípulos? A gente não sabe exatamente o que Jesus estava fazendo. Talvez ele foi orar, né, e aí voltou andando sobre o mar. Mas ali, aquele milagre de andar sobre o mar, passou várias lições, principalmente fortalecer a fé dos discípulos, que muitas vezes ficava na dúvida e tudo mais. Então ali está o Deus Todo-Poderoso também mostrando, né, que ele realmente é Deus. Mas assim, Jesus em forma de servo,
Ele não se exaltou em momento algum para ser melhor do que os outros e não quis, demonstrar o seu poder dizendo que é Deus. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Isso é muito importante. Jesus não deixou de ser Deus. Ele não foi menos Deus quando ele encarnou. Sempre que eu ministro esse tema, eu gosto de dar esse exemplo que eu tirei do livro do Millard Erickson. Vou postar um PDF desse trecho do livro, que é o livro de Teologia Sistemática do Millard Erickson. Se eu esquecer de postar, me lembre, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou enviar no grupo e vou colocar na descrição do vídeo. No livro do Millard Erickson ele diz o seguinte: imagina alguém que corre muito. O exemplo é esse, pessoa que corre muito. O Usain Bolt lá, campeão mundial, olímpico, recordista mundial dos 100 metros. Corre muito. Aí você pega alguém que não corre nada e amarra a perna do Bolt na perna dessa pessoa que não corre nada. Coloca os dois para correr junto. Você vai ver que o Bolt não vai conseguir correr muito. Ele é campeão mundial, recordista mundial, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque naquela situação a sua velocidade está limitada à velocidade da outra pessoa. Existe uma limitação, mas em momento algum ele deixou de ser o homem mais veloz do mundo. Em momento algum ele deixou de ser o recordista mundial. A sua velocidade não deixou de existir. Havia uma limitação física, real, que impedia ele de usar a sua velocidade. Então a ideia é a mesma. Jesus, como Deus, ele encarnou e num corpo humano ele foi limitado em algumas coisas. Mas isso não tornou ele menos Deus. Será que ele poderia usar a sua onipresença? É até questionável, né? Será que sim, será que não? Mas, enfim, é que ele está preso naquele corpo. Então, Jesus, ele tem essa limitação pelo fato de estar encarnado, porém, em momento algum, ele foi menos Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Então, aqui a gente tem um contraste. Enquanto Adão, lá no Jardim do Éden, queria ter o conhecimento do bem e do mal e tal, queria saber todas as coisas, ou seja, ele queria ser igual a Deus, Jesus fez o contrário. Sendo Deus, falou: não, eu sou Deus, mas eu estou aqui para cumprir um propósito e eu vou ser humilde e eu vou fazer tudo para os outros, em prol dos outros, exaltar os outros. E ele, a si mesmo, se humilhou. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isto é, esvaziou-se voluntariamente, que do grego é kenosis, assumindo a natureza humana na forma de servo. Então, esse esvaziou-se não significa que ele deixou de ser Deus, mas que ele assumiu essa forma de servo e foi um ser humano na sua plenitude. Jesus, ele demonstrou realmente o que é ser humano. Ele foi um ser humano na humanidade máxima. Foi isso que Jesus fez. Então nós temos que olhar para ele e seguir o seu exemplo. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. João capítulo 17, versículo 5 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, essa glória toda que Jesus tinha antes que o mundo existisse, ela que deixou de se mostrar ali enquanto Jesus estava encarnado. Pelo menos isso aqui é deduzido através de algumas passagens bíblicas, essa aqui principalmente. Não é todo teólogo que vai bater o martelo e falar é exatamente isso aqui, mas nós temos essa passagem que deixa ali a entender que realmente antes da encarnação Jesus, ele tinha ali uma glória muito maior. Quando a gente fala de glória, de poder, a gente fala de algo extraordinário. E como ser humano encarnado, ele está limitado ao nosso plano físico aqui. Então realmente essa glória não foi manifestada na sua plenitude. Agora vamos para o tópico 1.3 que diz assim: obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa questão aqui da obediência, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 8, e é confirmada em várias outras passagens, deixa bem claro que Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai, e ele fez a vontade do Pai em todos os aspectos, desde o seu nascimento até a sua morte.
Então ele foi obediente, ele obedeceu por nós. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então ele se fez pobre, ele se fez servo. E através disso, ele passou para nós tudo que nós precisamos para viver. Então, assim, nós somos ricos através de Jesus Cristo. Tá? A riqueza que ele nos passou não é essa riqueza humana, não é esse poder humano, nada disso. Mas é uma riqueza que transcende aquilo que o ser humano consegue perceber. É estar diante de Deus, é estar na presença de Deus, é ter certeza que os pecados foram perdoados e que a vida eterna está garantida. Existe riqueza melhor do que essa? Não existe. Não importa quantos milhões de reais, de dólares a pessoa tem hoje. Quando ela morrer, ela não leva nada disso. Não importa nada disso daqui 1 milhão de anos, daqui 1 bilhão de anos. Não vai fazer o menor sentido. Ah, porque eu sou muito rico. Daqui 1 milhão de anos, o que isso vale? Não vale de nada. Mas se você serve a Deus hoje, pode ter certeza que na eternidade isso vai ter um valor muito grande. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui o escritor aos Hebreus fala que nós temos que olhar para Jesus, que ele é o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, ou seja, nada vem de nós, tudo vem dele, ele que nos dá a fé, ele que confirma essa fé, ele que consuma essa fé, né? E ele suportou a cruz, ou seja, foi obediente, submeteu-se à humilhação. A morte de cruz era uma morte cruel. Os romanos só matavam ladrões, salteadores, pessoas que não eram romanas. Romano não matava romano, por mais que fosse um criminoso. Não, romano não matava romano na cruz. Essa morte era uma morte muito, muito cruel. Era uma tortura. Alguns passavam dias na cruz até morrer. E a morte muitas vezes acontecia por asfixia. A pessoa não conseguia respirar porque ela ficava pendurada, forçava o pulmão. Aí ela tinha que levantar, forçar o pé que estava furado para conseguir respirar. Aí depois baixava de novo. E aí tinha as costas que já tinham sido chicoteadas e a madeira raspando nas costas. Então era um sofrimento muito grande. Até que a pessoa ela não conseguia mais subir, fazer esse movimento para respirar, ela se rendia e ali ela se entregava e morria. Então, assim, era uma morte muito cruel. Jesus passou por tudo isso em obediência ao Pai para nos dar a salvação. Continuando aqui o conteúdo da lição, revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Então, sim, o primeiro pecou e por isso veio a condenação. O segundo, ele trouxe justiça porque ele foi obediente. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, se nós somos pecadores porque Adão pecou, hoje nós somos justos porque cremos em Jesus como Salvador e ele foi obediente. Então, a obediência de Jesus é que garante a nossa salvação. Não é somente o sacrifício de Jesus. A gente tem que olhar para a vida de Jesus como um todo. Toda a sua vida de obediência está relacionada ao plano de salvação. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus veio fazer a vontade do Pai, ele fez a vontade do Pai, e tudo isso ele fez em prol da nossa salvação. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então essa passagem aqui deixa bem claro que nós temos que obedecer ao Pai da mesma forma que Jesus obedeceu ao Pai. Então ele deu o exemplo, nós temos que seguir o que ele ensinou.
E a passagem de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, não colocamos aqui, mas é aquela passagem que fala, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é das obras para que ninguém se glorie. Então a gente precisa reforçar isso aqui o tempo todo. Não somos salvos pelo nosso próprio esforço, não são os nossos méritos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fazemos alguma coisa boa, não. É porque Jesus obedeceu em nosso lugar, porque Jesus pagou o preço no nosso lugar. Então assim, nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Agora Deus olha para nós com Cristo na frente, como se Jesus fosse uma lente que Deus passa por essa lente e chega até nós. E nós somos santos, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? Então nós encerramos o tópico 1, tópico muito importante, muito profundo. Eu acredito que esse tópico aí é um tópico que deve ser estudado e reestudado para você ministrar ele em detalhes, que é um tópico realmente muito bom mesmo. Acho que essa aula aqui vai ser uma aula difícil para os professores conseguir cumprir aí em 1 hora de aula, 40 minutos. Tem que ser pelo menos 1h30, né, para detalhar isso aí. Mas vamos lá. Tópico 2 diz assim: a obra redentora do Filho. 2.1, a ineficácia do sacerdócio levítico. A gente precisa voltar para o Antigo Testamento e falar do sistema de sacrifícios. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelo do povo. Vamos ler Levítico 16, de 11 a 14, uma passagem um pouco grande, mas muito importante. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então essa passagem está descrevendo o ritual de sacrifício que era realizado pelo sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Ele cita aqui o véu, por quê? Porque o véu fazia divisão ali, no lugar santo do Santo dos Santos. Então ele vai ficar do outro lado, no Santo dos Santos. Somente ele pode fazer isso. Ele vai fazer um sacrifício por si mesmo e pela sua família, e depois vai fazer também para toda a nação. Esse dia de Yom Kippur acontecia uma vez no ano. Era a expiação geral da nação. Era o sacrifício mais importante. Somente uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Haviam sacrifícios diários que as pessoas faziam ali com certa frequência, que estava relacionado ao ritual de purificação, perdão de pecados também, mas esse sacrifício especificamente aqui era a expiação da nação como um todo, era um sacrifício por toda a nação. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 25, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então aqui o escritor dos Hebreus está lendo Levítico, lendo lá o Antigo Testamento, vendo os rituais e fazendo um paralelo com Jesus Cristo. Está falando assim, olha, Jesus não precisa disso. Jesus não precisou fazer um sacrifício para si mesmo. Por quê? Porque ele nunca teve pecado, ele nunca pecou. Então o sumo sacerdote da antiga aliança era falho, era um ser humano pecador que tinha que fazer um sacrifício para si mesmo, para depois fazer um sacrifício pelo povo, pela nação como um todo. Jesus não precisa disso. Ele fazia isso todo ano, tinha que se repetir. Jesus só fez um sacrifício de uma vez por todas e resolveu o problema do pecado. Então o sumo sacerdote era terreno, era uma figura tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Vamos ler aqui Hebreus 2,17, depois eu vou explicar essa questão da figura e do tipo. Tá? Hebreus 2,17 diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então assim, o sacerdote no Antigo Testamento, ele era um tipo de Cristo. O que é um tipo? Vou abrir um parênteses aqui e explicar o que é um tipo de forma bem rápida, mas eu acredito que eu devo ter aulas aí sobre isso.
o tipo pode ser uma pessoa, pode ser um evento, uma situação específica que está lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e que ali tem elementos que apontam para Cristo. De alguma forma, aquilo representa Jesus Cristo. Então, o tipo ele é inferior ao antítipo. O antítipo é Cristo. Então, a gente fala do tipo, que coisas que aconteceram no Antigo Testamento, aponta para o antítipo, que é Jesus. Então, esse sumo sacerdote que fazia o sacrifício pelo povo, ele era uma figura de Cristo, ele era um tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus, que é muito maior, que é muito superior. Tá? Então, aqui o escritor dos Hebreus vai explicar, né, que Jesus realmente foi semelhante aos irmãos, ou seja, ele teve que encarnar e viver como qualquer um de nós, e assim ele se colocou no nosso lugar e foi o nosso sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. Então, sim, o sacerdócio no Antigo Testamento, o santuário, todo o sistema de sacrifício, os elementos ali do santuário, né, que estavam no tabernáculo, depois foi para o templo, tudo aquilo ali apontava de alguma forma para Cristo, mas era sombra. A realidade já se mostrou. Então nós temos a realidade, a sombra não é mais necessária. E aquele sistema de sacrifício em si não perdoava pecados. Eu gosto de falar isso o tempo todo. Quem assiste minhas aulas aqui há muito tempo já ouviu isso várias vezes e vai ouvir de novo. O escritor aos Hebreus deixa bem claro que o sangue de animais não tem poder para perdoar pecados. E por que que tinha o sacrifício? O sacrifício, como nós sabemos, é a morte de um animal e isso mostra ali a gravidade do pecado. Então, o pecado exige, né, que seja realizado um sacrifício. E esse sacrifício era simbólico. Ele apontava para o sacrifício maior, que era o sacrifício de Jesus Cristo. E a pessoa que ia fazer aquele sacrifício, ela tinha que ter fé, ela tinha que chegar com o coração quebrantado, ela tinha que chegar arrependido. O salmista fala isso, Salmo 51. Ele fala que Deus não se agrada de sacrifício, mas dele se agrada de um coração quebrantado, um coração arrependido. Então, era isso que contava. O perdão dos pecados não acontecia por causa do sacrifício. O perdão dos pecados acontecia através do arrependimento, através da fé da pessoa. E eu provo isso baseado na vida daqueles que foram levados para o cativeiro, para a Babilônia. Vamos lembrar aí de Daniel. Quem aqui duvida que Daniel foi salvo? Acredito que ninguém. Você não duvida, todo mundo aqui tem certeza, né? Você que está me ouvindo aí, todos que estão assistindo aqui o vídeo do EBD em Foco, sabe que Daniel foi salvo. Daniel foi um grande homem de Deus, ele orava, Deus fez milagres, revelou coisa para ele. Só que Daniel passou a vida inteira sem oferecer sacrifício. Ele foi levado jovem para a Babilônia e não voltou, morreu lá. E o sacrifício só podia acontecer no templo. E o templo foi destruído. Então Daniel, Ezequiel e todos que foram levados para a Babilônia viveram a vida inteira praticamente sem sacrifício. E aqueles que nasceram lá, por exemplo, Esté, nasceu lá. Ela nunca ofereceu um sacrifício. Esté nunca foi no templo judaico. Ela nunca foi diante do sumo sacerdote. Jamais. E será que ela foi salva? Com certeza. Pela fé. Não por causa do sistema de sacrifício. Não porque ela guardou a lei. Não. Ela foi salva pela fé. Ezequiel foi salvo pela fé. Quem é que duvida das profecias de Ezequiel? O livro de Ezequiel foi escrito na Babilônia. Ele estava lá junto com os outros cativos. Ele pregava na Babilônia. Ele profetizava na Babilônia. Ele estava lá. E ele não oferecia sacrifícios, porque não podia, não tinha templo. E mesmo assim, era um grande homem de Deus. Então, o sistema de sacrifício nunca teve o propósito de salvar. A pessoa tinha que ir com fé. A pessoa tinha que acreditar. A pessoa tinha que ir arrependida. Então, para concluir, tudo aquilo apontava para Cristo. Todo o sistema de sacrifício apontava para o sacrifício maior, que era o de Jesus Cristo. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, a redenção de Jesus Cristo foi eterna. Foi de uma vez por todas e ponto final. Ele não precisou repetir isso. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Então, todo o sacerdócio do Antigo Testamento acabou, venceu, passou. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Hebreus capítulo 7, versículo 23 e 24. E, na verdade,
aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, na antiga aliança, o sumo sacerdote morria, era substituído por outro, e assim ia. Eles iam morrendo, sendo substituídos. Jesus morreu, ressuscitou e permanece o nosso sacerdote para todo sempre. Jesus está intercedendo por nós até hoje. Não é Maria, não é ninguém do Antigo Testamento, não. É Jesus mesmo que está intercedendo por nós por toda a eternidade. Tópico 2.2, o sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pronto, está na Bíblia. O escritor aos Hebreus, que eu não sei quem foi, alguns dizem que foi Paulo, mas eu acho que não foi Paulo. Enfim, esse escritor, inspirado pelo Espírito Santo, deixou bem claro que o sangue dos touros e dos bodes não pode tirar pecado. Quem tira pecado é Jesus, é o sangue de Jesus. Foi ele que morreu na cruz do Calvário, de uma vez por todas. Ele é a imagem exata das coisas. O Antigo Testamento é sombra, a lei, sombra, sistema de sacrifício, sombra. A realidade é Jesus Cristo. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Hebreus capítulo 9, versículo 28, parte A. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então Jesus morreu só uma vez. Ele só fez um sacrifício e ponto final. Foi suficiente para perdoar os nossos pecados, tirar os nossos pecados. A expressão uma vez indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, foi só uma vez. Jesus só morreu uma vez. Ele só fez um sacrifício e já foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Ele não precisa ficar repetindo isso, porque o seu sacrifício foi perfeito. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, assim, está consumado. A obra foi realizada. Pronto, não tem mais o que fazer. Os rituais do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ultrapassados. Tudo aquilo ali já venceu o seu tempo. Então, a Antiga Aliança, a Antiga Lei, passou. Agora nós temos o Evangelho. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, o véu do templo ser rasgado mostra claramente que agora não tem mais separação entre o Santo dos Santos e o lugar santo, entre o ser humano e Deus. Não, foi rasgado. Agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos através de Jesus Cristo. Temos acesso ao Pai diretamente através de Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. Quem diz isso é a Bíblia, irmãos. Está escrito, Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Tem gente que está dizendo por aí que Deus tem outros meios de salvação. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Por isso que eu já falei e vou repetir. Quem nunca ouviu o Evangelho, de acordo com o que está escrito na Bíblia, não tem salvação. A condenação ela vem por causa dos nossos pecados. A Bíblia deixa bem claro que nós nascemos com a natureza pecaminosa e pecamos durante a nossa vida. E por causa dos nossos pecados, nós seremos condenados, ou seja, seríamos condenados. Se crer em Jesus como Salvador, aí
está livre da condenação. Mas o caminho, o meio que a Bíblia apresenta é Jesus. E a pessoa que nunca ouviu o evangelho, ela não teve oportunidade, mas ela teve o que ela mereceu. O que ela mereceu foi o quê? A condenação. Por quê? Porque é um pecador. Mas e aí, como é que faz? Vamos pregar o evangelho, irmão. Vamos levar o nome de Jesus para as pessoas. Vamos falar de Jesus para o povo. Vamos esquecer as outras coisas secundárias e vamos falar de Jesus. Entende? Pregar o evangelho, mandar missionário, é isso que nós temos que fazer. Porque se por acaso a pessoa que não teve oportunidade de ouvir o evangelho for salva automaticamente, não tem necessidade de enviar missionário. Não tem. Não vamos parar de enviar missionário porque quem nunca ouviu já está salvo automaticamente. Então não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos que levar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. Por quê? As pessoas precisam ouvir o evangelho porque não há nenhum outro nome que tem salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12, bíblico. 2.3, a substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. Nesse caso, Jesus morreu em nosso lugar. Ele estava lá no nosso lugar. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Essa é a lógica da salvação. Você pecou, tem que ser punido pelo seu pecado. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim, o pecado reinou na morte, porque através do pecado a morte entrou no mundo, e a vida eterna, ela vem através da justiça de Cristo. Então, assim, Jesus pagou o preço, alcançamos a justiça por meio dele e está vinculado, a justiça para a vida eterna. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Então aqui está bem claro, que ele não poupou o próprio Filho, mas ele entregou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. A gente já leu isso aqui, vamos ler novamente. Hebreus 10:4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então não tirava em momento algum, apontava para o sacrifício de Cristo, apontava para um sacrifício maior, tipificava o sacrifício de Cristo, era um tipo, mas não era a realidade. A realidade é Jesus. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Hebreus capítulo 9, versículo 26, parte B. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Jesus, ele aniquilou o pecado pelo seu próprio sacrifício, de uma vez por todas. Assim, em adoração devemos viver para Cristo, que por nós morreu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa vida não é mais nossa, ela pertence a Cristo. Devemos viver para Cristo. Ele morreu no nosso lugar, ele entregou a vida no nosso lugar, e por esse motivo nós temos que viver para ele. Amém? Encerramos agora o tópico 2, um tópico muito bom também, que falou aí do sistema de sacrifício da antiga aliança, que era somente uma sombra, que apontava para a realidade, que é o sacrifício de Cristo. Sacrifício perfeito que aconteceu de uma vez por todas. Não precisa acontecer de novo, Jesus já pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Vamos agora para o tópico 3, que diz assim: a exaltação gloriosa do Filho. Aquilo que eu falei lá no começo. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele não ficou lá, ele ressuscitou, foi exaltado e intercede por nós lá do céu. 3.1, recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 9, parte A, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Então, assim, Jesus foi exaltado sobre tudo que existe, sobre toda a criação. Por quê? Porque ele é Deus.
O Deus Todo-Poderoso encarnou, viveu entre nós, mas agora ele foi exaltado sobre tudo, sobre todos. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, assim, ele foi obediente em todos os aspectos. Foi até a morte. E lá na morte, a morte cruel, como eu já expliquei anteriormente, essa morte pagou o preço dos nossos pecados. Ali todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Então, assim, essa obediência foi o que garantiu a exaltação de Cristo. Ele fez tudo isso por nós. O verbo exaltou denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Então, sim, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele foi exaltado sobre tudo, sobre todos. Isso tem que ficar claro nas Escrituras, porque a gente sabe que mesmo a Bíblia dizendo isso, tem gente que vai duvidar da divindade de Jesus. Vai dizer que ele não é Deus, que ele foi criado, aquela coisa toda, mas aqui está claro que essa exaltação não é uma exaltação qualquer, mas é algo supremo, que coloca Jesus naquela posição que ele sempre teve por toda a eternidade. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aqui nessa passagem, o escritor aos Hebreus deixa bem claro que ele, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, ali está, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai, ele representa tudo, ele foi exaltado, sobre tudo, sobre todos. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Quando fala a destra do Pai, a direita do Pai, é posição de exaltação, posição de poder, de autoridade. João capítulo 17, versículo 4 e 5 diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A gente já leu essa passagem anteriormente e confirma aqui que realmente Jesus foi exaltado para essa glória que ele tinha antes que o mundo existisse, ou seja, desde toda a eternidade. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele foi exaltado, ele está no trono. Nós cremos em um Deus Todo-Poderoso, que reina sobre tudo e sobre todos, que tem uma glória infinita, que está no trono. Ele manda sobre tudo. Então a gente não crê num Deus fraco, falho, que foi criado. Não, nós cremos no Criador, no Deus Todo-Poderoso. Isso estou falando de Jesus Cristo. O Deus que nós cremos é através da pessoa de Jesus Cristo. Eu já falei bastante nas aulas anteriores. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. E o Deus que nós cremos envolve crer em Jesus. Se você crê em um Deus que não envolve Jesus, você crê em outro Deus. O Deus que nós cremos se revela através da pessoa de Jesus Cristo. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Vou ler aqui a passagem de Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Então ele está à direita de Deus, posição de destaque, posição de poder, e ele intercede por nós. É ele que intercede por nós, não é ninguém mais, é ele. Apocalipse 19:16, e no manto e na sua coxa tinha escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então sim, ele, exaltado sobre tudo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, ele sempre existiu e sempre vai existir e sempre vai reinar sobre nossa vida. Tópico 3.2, um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Então a questão do nome é importante, Fala do caráter, fala da autoridade, fala da autonomia também da pessoa, fala
das características pessoais. Então, essa questão aqui do nome de Jesus, né, um nome que é sobre todo nome, significa que a sua autoridade é sobre toda a autoridade que existe. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Então ele está acima de toda autoridade, de todo poder, de toda posição. Ninguém, em lugar nenhum, em nada, vai ser superior ou estar na mesma posição que Cristo. Tem gente que diz que Satanás é forte, que Satanás tem poder, isso e aquilo. Não. Jesus disse, todo poder é me dado nos céus e na terra. Então Satanás é um perdido, um derrotado. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e no porvir. Então, assim, mais uma vez, confirmando que Jesus foi exaltado sobre tudo e sobre todos. Enfim, não existe nada que possa se comparar a Jesus Cristo, nenhum ser espiritual. Sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas e Jesus é Deus, então ele tem o controle sobre tudo. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Então, sim, Jesus está em uma posição de destaque. Por quê? Porque é a posição que ele sempre esteve. Parece que a lição fica dando voltas, mas é sempre bom reforçar isso aqui e deixar claro, diante das Escrituras, em várias passagens bíblicas, que Jesus foi exaltado sobre tudo e todos. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. Então, assim, as pessoas sempre associam o nome de Jesus a um símbolo de fé, alguém importante e tudo mais. Mas, assim, nós cremos no Jesus, que foi humano, sim, encarnou, a encarnação é eterna, Jesus continua encarnado, nós acreditamos nisso. Porém, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a fonte real de toda a autoridade espiritual. Ele é o Ser Todo-Poderoso. Ele revelou o Pai para nós. Ele trouxe a salvação. Então, Jesus não é só um símbolo de fé, mas ele é o Deus que nós cremos, o Deus que nos salvou. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Vale destacar que tudo isso aqui não deve ser feito como uma amostra de poder. Não é isso. É diante das perseguições, diante das coisas que vão acontecer na pregação do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer tudo isso aqui. A gente vê por aí algumas igrejas, aí o pessoal segurando em serpente. Olha só, no nome de Jesus segurando serpente. Nada a ver isso aí, nada a ver mesmo. Tá? É diante de uma perseguição local, que pode ter alguma serpente, alguma coisa nesse sentido, alguém que pode ser forçado a tomar alguma coisa mortífera, mas isso é contexto, tá? Cada contexto é diferente. Apesar dessa passagem de Marcos aqui não estar nos originais, muitos acreditam que isso aqui foi um acréscimo posterior. Na verdade, a grande maioria dos teólogos concorda com isso, tá? Que esse final de Marcos parece que é a partir do versículo 9, a partir do versículo 10, uma coisa assim. Se eu não me engano, Marcos original encerra no versículo 9. É isso. A partir dali foi um acréscimo posterior. Apesar de ser um acréscimo, nós acreditamos que o que está ali é inspirado e que também não tem nada demais que não é confirmado em outras partes das Escrituras. Tá bom? Então, assim, no nome de Jesus, o nome de Jesus tem autoridade. O escritor da revista optou por colocar essa passagem de Marcos, mas tem muitas outras passagens que deixam bem claro que o nome de Jesus tem poder. Tópico 3.3, soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Atos capítulo 2, versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Então Jesus foi feito Senhor e Cristo, ou seja, Senhor e o Messias, o enviado, o Salvador. Então ele é Senhor e ele é digno de toda adoração. E Filipenses, aqui Paulo escreveu que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então um dia todos vão se dobrar diante de Jesus. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. A primeira, voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador. Então todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, se dobram diante dele de forma voluntária, esses sim alcançarão misericórdia. Mas vai ter também de forma compulsória por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo. Então vai ter um dia que todos aqueles que rejeitaram a Cristo vão ver o poder de Jesus, mas será tarde demais. Todo joelho se dobrará diante dele. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que esperam. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 28, você lê depois aí, que ele vai voltar, né? Ele vai voltar, isso é certeza, nós estamos esperando Jesus voltar. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos para a salvação ou para a condenação. Mateus capítulo 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui vai ser a vinda gloriosa de Jesus, em que todos vão ver essa vinda gloriosa. Nós temos no EBD em Foco um conteúdo de escatologia, aulas, slides. Se você gosta desse material, nós temos todo esse conteúdo no nosso site. Ele voltará triunfante para buscar sua igreja e reinar eternamente. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa da vinda de Jesus é uma promessa clara, presente nos evangelhos, presente nas cartas, né, que Jesus vai voltar. E nós temos essa expectativa e estamos esperando o seu retorno. Amém? Aqui não é uma aula de escatologia que vamos explicar em detalhes, a aula já ficou muito longa, né, mas nós temos que falar dessa esperança, porque isso aqui é algo que está relacionado também à obra de Cristo. Conclusão: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com a sua vida e nos salvou com o seu sangue. Amém? Então aqui essa lição encerra de forma muito maravilhosa, uma lição muito boa, gostei muito do conteúdo dessa lição, né, que aqui nós possamos fortalecer a nossa fé em Jesus. Crer, né, que toda a sua vida, toda a sua obediência, o seu sacrifício, a sua ressurreição, a sua exaltação, tudo isso foi para nos salvar. E que nós servimos um Deus que foi exaltado sobre tudo, sobre todos, que reina sobre todo o universo. Esse é o Deus que nós servimos. Encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez, aqui, reforçando o nosso site ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp que você pode mandar mensagem. Temos vários grupos que enviamos todo o conteúdo lá. Nosso slide em PowerPoint que você também pode fazer assinatura e contribuir com o canal, contribuir com o site, contribuir com esse projeto. O nosso aplicativo que também você pode baixar aí para o seu celular. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.